Meus amigos, a nova polêmica da vez agora é o cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza. É o que a gente vai ver hoje aqui no nosso Boteco Ball. Não se esqueçam, rapaziada, de se inscrever aqui no nosso canal e deixa um comentário aí, o que vocês acharam desse cancelamento, dessa mais uma polêmica da Conmebol e também da Copa Libertadores da América com os times brasileiros, rapaziada. Colo-Colo e Fortaleza foi cancelado e não será retomado em outro dia. O que isso significa? A partida não mais vai acontecer. Inclusive, fontes da Conmebol confirmam que o jogo vai para a unidade disciplinar, sem ser possível que seja completado os 20 minutos restantes. Qualquer decisão sobre esse resultado, punições ou algo do tipo será tomado de acordo com o regulamento da Libertadores. É o que a gente vai falar aqui. Eu vou trazer alguma questão sobre esse regulamento da Copa Libertadores da América que vocês vão acompanhar comigo aqui nesse vídeo, rapaziada. E a partida, estava com o placar de 0-0 e foi suspensa aos 25 minutos do segundo tempo. Uma confusão realmente entre os torcedores do Colo-Colo dentro do estádio lá em Santiago do Chile, e realmente foi uma confusão preocupante porque os torcedores quebraram o vidro que separa a arquibancada do campo, acabaram invadindo. Os jogadores do Fortaleza correram desesperadamente até os vestiários, e é uma confusão que vem de fora de campo. Antes de começar a partida, notícias que chegaram lá de Santiago do Chile é que um carro da polícia tinha batido em uma estrutura de ferro, e essa estrutura de ferro tinha matado 2 torcedores. Se não me engano, uma menininha, uma adolescente, infelizmente, veio a óbito, e uma pessoa de maior. Então foram 2 pessoas que morreram antes de começar a partida, e na minha opinião essa partida nem deveria ter acontecido. Porque se houve isso, lá fora, lá na entrada, em toda aquela concentração do jogo antes de começar, e houve óbito, não poderia de forma alguma haver essa partida, rapaziada. E o que é que o regulamento da Copa Libertadores fala, esse regulamento de 2025 da Conmebol? O que é que ele determina? Que se um jogo é cancelado por falta de segurança causada pelo clube mandante, seria o caso do Colo-Colo, como invasão de torcida, o caso vai para a comissão disciplinar. O código disciplinar pode determinar três acontecimentos. Vamos lá. O primeiro, derrota por 3-0 para o mandante, o Colo-Colo nesse caso. Então o Fortaleza sairia com a vitória por 3-0. A segunda medida, multas a partir de $300 mil. E 3, uma possível dedução de pontos ou desqualificação do Colo-Colo. Ainda não há decisão final sobre este jogo, mas a tendência, com base nos casos passados, é que o Fortaleza receba a vitória por 3-0 e o Colo-Colo enfrente sanções. A comissão realmente estará analisando o caso, Vou falar mais um pouquinho aqui do que foi que aconteceu, Os torcedores do Colo-Colo invadiram o campo no minuto 73, 25 minutos do segundo tempo. E essa ação foi motivada por conta da morte de 2 torcedores, antes da partida. Mas eu vou só retificar o que eu tinha falado antes aqui. Que tinha chegado extraoficialmente essa informação que tinha sido antes de começar a partida. Mas vamos lá. Foi por conta de uma avalanche no setor Caupolicán do estádio. Aquela avalanche que os torcedores fazem, que saem correndo de cima até abaixo da arquibancada. Infelizmente uma pessoa veio a óbito e outro por um colapso do portão. Aí sim, a história que eu contei a vocês, supostamente, a gente tem que falar supostamente, envolvendo um veículo policial. A Conmebol suspendeu o jogo, que não será retomado, foi cancelado e o caso foi encaminhado à unidade disciplinar para possíveis sanções. Antes disso acontecer, o clima já estava muito quente lá no estádio do Colo-Colo, Primeiramente, há um jogador
que defendeu as cores do Colo-Colo, o Juan Martín Lucheiro, que a torcida estava pegando muito no pé dele, atirando objetos para cima, tanto dele quanto dos jogadores do Fortaleza. No primeiro tempo, Daverson, não é, que tinha, inclusive, tinham tentado jogar alguma coisa em direção a ele. Foi um isqueiro. Ele pegou esse isqueiro e devolveu para a torcida. E aí os ânimos já foram, né, ficando mais acalorados. Depois, com a torcida ameaçando invadir, jogaram um isqueiro na cabeça do Iago Pikachu. E dói, viu? Não pense que não dói não, foi a distância mais dói. Dói pra caramba realmente esse tipo de coisa. O isqueiro atingiu a cabeça do Iago Pikachu. E aquela confusão, né? Os jogadores do Fortaleza reclamando com o ato da partida, falando que a qualquer momento poderia dar M, poderia acontecer uma cagada. E foi o que aconteceu. Os torcedores quebraram com barras de ferro, inclusive jogaram essas barras de ferro em direção aos jogadores do Fortaleza, né, os torcedores do Colo-Colo. Barras de ferro, pedras. Essas barras de ferro foram utilizadas para quebrar o vidro que faz a proteção da arquibancada para o campo. Pedras, tanto que eles bateram que uma hora não iria resistir. Conseguiram ali na base do vidro quebrar, arrastar para cima e realmente, rapaziada, conseguir invadir o campo. Então, realmente, meus amigos, preocupa demais essa invasão de torcedores. Imagine se fosse aqui no Brasil. O próprio presidente do Fortaleza, né, da SAF do Fortaleza, o Marcelo Paes, falou em entrevista à ESPN, que disse: não tem como ter segurança com a invasão da torcida. A gente acabou indo para as vestiárias. A gente foi correndo para as vestiárias para a gente mesmo se proteger. Então ele continuou falando: imagine se fosse do Castelão. Fortaleza pro Colo-Colo, politicamente falando, dentro da Conmebol, tem uma diferença muito grande, né? Com certeza as sanções seriam pesadíssimas para cima do Fortaleza. E realmente a decisão mais sábia é o Colo-Colo perder essa partida por 3-0, porque não colocou segurança suficiente, né, para poder continuar com a partida até o seu final nos 90 minutos. A gente pode observar, inclusive, nas imagens que na hora que estavam passando o jogo, que os torcedores invadiram e não tinha nenhum policial ali fazendo aquela corrente para não deixar os torcedores entrarem. Os jogadores do Fortaleza correram, né, para os vestiários com muita rapidez para se proteger, mas não tinha nenhuma segurança, nenhum policial ali para realmente determinar um mínimo de segurança para a equipe adversária, para a equipe visitante, que é o Fortaleza. Mas a gente vai ver, né, essa polêmica vai para os tribunais, vai para o tribunal lá da Conmebol, isso aí vai ser julgado. Com certeza eu creio que o Colo-Colo, não é, por todas as três opções que eu trouxe aqui para vocês, e vai ser punido. Eu acho que vai ser punido com uma derrota por 3-0. O que é que vocês acham? Merece ser punido com essa derrota por 3-0 o Colo-Colo, ou não tem nada a ver? Ou não tem nada a ver? O que aconteceu realmente fora de campo ali e dentro de campo. Agora vejam, essas notícias que chegam, dizer que uma pessoa veio a óbito dentro do estádio e o jogo continuar, isso é um absurdo realmente. Caso isso tenha acontecido mesmo ali na Avalanche, ter continuado esse jogo. Já não era para continuar, porque fora do campo veio a óbito, né, também torcedores, né? Então realmente é de se pensar, né? Mas essa Libertadores eu falei aqui, né, no sorteio da Copa Libertadores da América, que a gente teria vários problemas, né, com toda aquela questão que aconteceu com o Luigi lá do Palmeiras, né, toda essa rivalidade. O Palmeiras jogou com o Cerro Porteño essa semana lá no Allianz Parque, nesta quarta-feira. Inclusive houve também um episódio, né, de injúria do próprio torcedor do Palmeiras contra os torcedores do Cerro Porteño. O Palmeiras já intimou extrajudicialmente o torcedor. Ele vai ser excluído do quadro de sócio. Ele é sócio do Palmeiras, né, o torcedor. Ele vai ser excluído, vai ser multado
por tudo que fez aí contra os torcedores do Cerro Porteño, rapaziada. Então, realmente, além dessa punição, o Colo-Colo pode até ser excluído do torneio, com multas, indenizações por danos à Conmebol, né? Então, realmente, rapaziada, o time ainda pode ter os custos de devolver o ingresso, porque a Conmebol colocou. Foi cancelado o jogo. Isso já aconteceu, né? E outras vezes, na Copa Libertadores da América, 2015, Boca Juniors e River Plate foi suspenso no intervalo, né? Após torcedores do Boca atacarem jogadores do River com o irritante, né? E o jogo não foi retomado. E a Conmebol deu vitória ao River Plate. Isso aconteceu há 10 anos atrás, em 2015. Em 2018, o Santos Independente foi abandonado também faltando 8 minutos por protestos da torcida do Santos. Também não houve retomada e o Independente avançou por uma decisão disciplinar. São casos raros, mas a Conmebol realmente decide, via unidade disciplinar, todas essas punições, rapaziada. Então, é uma Copa Libertadores que me preocupa sim, por conta de tudo que está acercando, rapaziada. Eu queria saber a opinião de vocês. A punição que houver, por exemplo, 3-0 para a equipe do Fortaleza, ela foi justa? E vocês acham que pode dar uma impunidade também da Conmebol? A Conmebol não punir a equipe do Colo-Colo? Deixa aqui o teu comentário. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball. Botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada.